Teremos o Derby de Madrid já nas oitavas, meus amigos. A Champions não decepciona. De cara a gente vai ter um derby e assim, Real Madrid e Atlético de Madrid, que sempre é jogo pegado. Paris Saint-Germain e Liverpool. Paris Saint-Germain não tinha para onde correr, era Liverpool para Barcelona. Acabou pegando o time inglês. Enquanto o Barcelona deu muita sorte, tá? O Barcelona teve possivelmente um dos melhores sorteios, se tratando de um time que é candidato já ao título. Ele está com a vida muito bem encaminhada já para a semifinal em diante. E, obviamente, não podemos deixar de pensar em jogos que podem surpreender. A gente vai falar dos dois lados da chave para montar cenários. Então, vamos começando pelo lado esquerdo da chave, que começa com um dos dois principais jogos dessas oitavas, Paris Saint-Germain e Liverpool. O Liverpool decide em casa, num jogo em que pega um time muito crescente, que é o PSG, que o Luiz Henrique claramente tem melhorado o time e com espaço para ele definir os caminhos do projeto, ele está fazendo um excelente trabalho, que ele inclusive considera ter potencial para ser o melhor dele, mesmo ele já tendo treinado o Barcelona do Trio MSN. É um time muito inventivo, muito ofensivo, que pressiona o adversário e que pode aproveitar de espaços que o Liverpool tem deixado recentemente na linha de defesa, principalmente pelos lados do campo. A gente tem visto isso na Premier League, enquanto o Liverpool, obviamente, também um time de muita intensidade, muita criação, uma potência. Já era favorito ao título assim desde meados da fase de Liga, líder da Premier, foi líder da Champions, tá com um alto nível de futebol apresentado. Caiu um pouco recentemente nas últimas rodadas da Premier, tropeçou aqui e ali, mas ainda assim vai chegar muito forte, com o Salah em altíssimo nível. De um lado, o Dembélé muito bem, e sendo não o principal destaque e protagonista do lado, porque o time todo do PSG funcionando muito bem, com Barcola, com Doué, com Kvaratskhelia chegando bem, enquanto o Salah une mais o protagonismo do Liverpool num cara só, mas não deixa de ser um time de um desempenho muito bem executado pelo coletivo também. Então, confronto muito aberto. Cara, por mais que o Liverpool tenha feito a campanha que fez, acho que ele pode sim ter dificuldade contra o Paris Saint-Germain. Acho que o PSG, dos 5 anos do PSG para trás, talvez esse time seja o que fosse mais capaz de enfrentar esse Liverpool de agora. Ainda assim, por se tratar do Liverpool, cara, eu acho que o PSG deu sorte, deu o azar de ter que pegar o Liverpool Barcelona já agora. Eu acredito ainda que o Liverpool passe, tá? Eu acredito que o Liverpool passe, mas, assim, não vejo facilidade em nenhum dos dois jogos. Acho que vai ser jogo duro, mas por decidir em casa, o Anfield pode pesar. O Liverpool também é um time mais cascudo para esse nível de fase de Champions, de mata-mata. Acho que o Liverpool vai passar. Passando, ele enfrenta ou o Clube Brugge ou Aston Villa. Para o Aston Villa foi excelente esse primeiro confronto das oitavas, né? O time inglês que é bem melhor coletivamente, tecnicamente, do que o Bruges, apesar do Bruges ser um time muito bem organizado, ter dado trabalho, assim, não só dado trabalho, como dominado o Atalanta, feito 3-0 fora de casa, acabou sofrendo um gol, mas foi amplamente dominante durante os dois jogos do confronto. Contra o Aston Villa, eu acho que ele tem um adversário de um nível um pouco maior do que a Atalanta, mas que em projeto esportivo, a Atalanta vem mais pronta com o Gasperini, né? Um projeto de mais longo prazo. O Naemer ele tem menos tempo, mas já tem um time muito competitivo, que foi quarto lugar da Premier. É um duelo em que ainda vejo o Aston Villa como favorito, mas a gente tem que observar esse Bruges para não surpreender novamente. Se eu for palpitar, vejo o Aston Villa passando, tem mais. A qualidade técnica é um fator que pode decidir jogos, e o Aston Villa nisso ele tem mais. Então acho que passam Liverpool e Aston Villa para um duelo inglês nas quartas. Seria bem interessante de ver. Aí a gente chega pro derby, né? Real Madrid e Atlético de Madrid. Cara, vai ser jogo tenso. Vai ser jogo tenso. Como geralmente é. É um confronto que tem muita história na Champions. Já foi palco de duas decisões, duas finais recentes. Ambas que, obviamente, o Real saiu vitorioso. Nas duas saiu campeão. Então, é um Atlético que deve buscar, mais uma vez, se superar para tirar um pouco dessa vingança, né? Que planeja contra o Real Madrid. Só que, parando para pensar, mesmo o Atlético tendo passado direto para as oitavas e tudo mais, o Real ele pega muita confiança no jogo contra o City, ele mostra um nível de desempenho muito grande, o ataque cada vez funcionando mais, o Mbappé funcionando mais, assim como o Vini e o Rodrigo se encaixando muito bem o entrosamento com o Mbappé, e
por mais que tenha dificuldades defensivas, o Asensio foi uma grande notícia que vem facilitando isso para o time. O Valverde na lateral direita é um desafio para o Real Madrid, é melhor do que o Vasco na lateral direita. E eu vejo o Real Madrid passando. Eu vejo o Real Madrid com mais condições de vencer o Atlético de Madrid do que o contrário. Muito, assim, apertado, duelo para ser decidido no detalhe. O Atlético buscando, obviamente, se defender e priorizar momentos de transição em velocidade. O Julián Álvares pode ser uma peça muito importante para o Atlético de Madrid no duelo, para vencer a defesa do Real Madrid, que cede espaços, isso é fato. O Atlético pode ter espaço na transição rápida, mas eu acho que o Real Madrid, para esse tipo de confronto, o Real Madrid é mais preparado mentalmente do que o Atlético. Então, acho que o Real passa, tá? Para enfrentar o PSV ou Arsenal. O duelo de um time que é favorito, de um time multimilionário inglês, que já passou para as oitavas direto, contra o PSV, que, apesar de ser infinitamente menor em nível de investimento, até tecnicamente ser um time mais modesto, é muito bem organizado. É um time que também foi como o Bruges fez contra a Atalanta. Foi bem superior à Juventus, principalmente no segundo jogo, vencendo em casa com autoridade, com propriedade, um time rápido, jovem, com o Noah Lang, com o Bakayoko no ataque, pode ferir esse Arsenal. Assim, é uma possível zebra, sim. É uma, assim, que eu considero muito factível o PSV tirar o Arsenal, tá? Entre as zebras, talvez o Lille e Dortmund, considerando o Dortmund o favorito, o Lille possa surpreender mais, mas olho no PSV contra o Arsenal. É um time que não vai entregar uma classificação fácil para o Arsenal caso ela venha. Se eu fosse apostar, tudo bem, eu aposto no Arsenal. Mas assim, não apostaria alto não, tá? Faria uma aposta bem mais consciente, porque o trabalho do Emery, do Mikel Arteta, principalmente com as lesões, vai ficar bem complicado, bem complicado. E ele não tem centroavante, principalmente para essa fase, né? Ele não vai ter nenhum centroavante para essa fase final de Champions League. É de se observar. Do outro lado da chave, a gente começa com o Feyenoord de Inter, o Feyenoord voltando a Milão depois de eliminar o Milan, agora para enfrentar o rival. E a Inter é muito mais organizada do que o Milan, né? É um time muito mais preparado nos últimos anos para esse tipo de jogo. O Feyenoord não vai ter o mesmo nível de enfrentamento que teve contra o Milan. Ele vai ter mais dificuldade. Ele tem um time muito melhor defensivamente e um time que consegue atacar. Lautaro, Thuram, é um time que consegue a criação, sempre com aquele sistema 3-5-2. O Inzaghi é um baita treinador para Inter já e tem feito trabalhos recentes muito bons. Eu acho que mesmo o Feyenoord com essa empolgação, com essa classificação histórica contra o Milan, acho que não vai ter como passar. A Inter, para mim, é franca favorita pelo nível de constância que apresenta. Time muito constante, muito bem organizado, eu acho que passa até com certa tranquilidade. Assim, não placares elásticos, a Inter não é de fazer isso. Mas vencer a ida e a volta, 2-1, 2-0, acho que a Inter se classifica. E aí enfrenta quem vem do confronto alemão, Bayern de Munique e Leverkusen, né? O bom do derby foi que também forneceu um confronto de mesmo país, Bayern de Munique e Leverkusen. Quem viu o último jogo entre eles, viu quem é o melhor time atualmente. O Leverkusen foi muito superior ao Bayern, mas não conseguiu ser preciso. Ficou no 0-0 por, assim, claramente o Bayern criou o suficiente para fazer 0 gols. O Leverkusen criou para fazer 3. Faltou precisão. Se eles conseguirem isso contra o Bayern, se manter o mesmo nível de desempenho que manteve nesse último jogo, o Leverkusen passa. E a minha aposta é essa. Eu acho que o Leverkusen vai surpreender um Bayern de Munique, que está muito disposto a vencer uma Champions em casa. Afinal, a decisão é na Allianz Arena, mas eu acho que o Bayern não vai passar nem perto, porque para mim cai contra o Bayern Leverkusen nas oitavas. É um time que o Xabi Alonso está bem mais preparado como treinador em relação ao Kompany, e eu acho que ele vai passar assim, bem, vencendo e empatando fora, esse tipo de coisa. Eu acho que o Leverkusen tira o Bayern de Munique nas oitavas. É uma zebra para muita gente, mas para mim é isso. Dortmund e Lille. O Dortmund chega com uma maior grife, o Lille chega com um time que já estava no G8, né, classificado direto, fez uma baita campanha, um time de jovens, Chevalier, Ayoub, o Zegrova também, um ponto direita, Kosovar, que é bom de bola, tem o Jonathan David, você tem jogadores ali de bom nível técnico, é um time organizadinho, tem o Remy Cabella, mas vai ser difícil surpreender o Dortmund,
mas eu acho plenamente capaz. O Dortmund é um time de uma campanha muito irregular e que passou do Sport porque o Sport estava assim, implorando para ser derrotado, né? O Sport estava uma bagunça depois de sair do Rubem Amorim e o Dortmund se aproveitou nesse sentido. Eu acho que o Lille passa. Ou, assim, tem claras condições de passar. Para mim é muito aberto o duelo em si, mas, cara, eu apostaria. Sabe o jogo que eu apostaria em Lille ou empate? Sabe, na bet? Eu acho plenamente capaz do Lille tirar o Dortmund pelo momento ruim que o Dortmund vive. Enquanto o Lille é um time bem organizadinho e que tá sabendo jogar. O Lille deu trabalho pro Real Madrid na fase de liga. Eu acho que o Lille é capaz de vencer o Dortmund, tá? E colocaria um dinheiro nisso. Duas apostas interessantes, Leverkusen e ele. E Benfica e Barcelona. Eu já vi uma galera falando, mas o Benfica deu trabalho pro Barcelona e tudo mais, o jogo da fase de liga. Sinceramente, acho que o Benfica é um time que é capaz de fazer gols no Barcelona, já se mostrou bem, inclusive, nesse sentido. Mas em dois jogos, cara, duelo de mata-mata, o Barcelona esticando a corda, eu acho que vai passar com certa tranquilidade o Barcelona, vencendo por 3-1, coisa do tipo. O Barcelona, para mim, ele pegou, como eu falei no início do vídeo, o caminho ideal para ele chegar na semifinal no mínimo. Porque ele, para mim, o Barcelona vence o Benfica, e de volta, e olha lá. E quem vier de Dortmund e Lille, ele vence também. O Barcelona tem jogado nesse nível, para isso o desempenho está muito interessante. É um time que vem bem organizado, é um time muito competente, muito ofensivo. Acho que vence as oitavas, vence as quartas, e aí na semi a gente tem que imaginar muito o cenário. Ou vir a Inter, ou vir o próprio Leverkusen, ou o Bayern me surpreender. Eu acho que desses quatro, quem vai estar lá para enfrentar é a Inter. E aí é um jogo bem mais complexo. Mas para mim, o Barcelona já considera na semifinal. Mas eu quero saber da opinião de vocês. Conta aí se você concordou comigo, quem que você acha que passa, bota seus palpites aí nos comentários. Vai ser um prazer conversar com vocês. Muito obrigado, valeu pelo apoio, pela presença. Tamo junto, até o próximo. Tchau.